Bom dia, amada igreja, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 50, Lucas 8, versículo de número 50. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Vamos repetir, meus irmãos? Juntos. Mas Jesus, não temas, crê somente, e ela será salva. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Dá-nos, ó Senhor, da Tua palavra, porque é o que precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz e meditar na Tua palavra somente, ó Deus. Visita-nos, ó Deus, com a ação plena do Teu Espírito Santo nessa manhã. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Não temas, crê somente. Se Jesus está falando aqui, não temas, porque muitas vezes nós tememos, né? Se Jesus está falando aqui, crê somente, porque muitas vezes nós deixamos de crer. Mas essa circunstância aqui parece ser uma circunstância fácil, né? Só que não, né, meus irmãos? Só que não. Só quem já passou por momentos como esse, por dificuldades como essa, e eu estava aqui agora à frente, olhei lá para trás, lembrei assim, olhando para a Dona Ruth, seu Exaltino, daquilo que a Julinha passou, né? E certamente cada um de nós temos seus exemplos, Chumbinho aqui com Franz e Teresa. Como crer somente e não temer? Somos humanos, meus irmãos, somos humanos. Mas o que eu queria aqui nessa manhã é discorrer um pouco aqui sobre essa passagem. Não só sobre essa passagem, mas sobre o contexto que está no momento anterior aqui. E a gente tem aqui a ação de Jesus em 4 milagres. E ele começa aqui revelando que Jesus, no seu primeiro milagre, ele tem domínio sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade ali. Depois ele revela que ele tem domínio também sobre os demônios, quando ele expulsa ali aquela legião que estava sobre o Gerazeno. E ele mostra também a sua autoridade sobre a doença incurável, daquela mulher que sofria ali há 12 anos. E por fim, ele mostra a sua autoridade sobre a morte, quando ele cura a filha de Jairo, aqui nessa passagem. O mesmo Jesus que pode acalmar a tempestade, ele pode exorcizar hostes de demônios, ele pode curar o incurável, e também ele pode ajudar essa menina morta, que está aqui, filha de Jairo. E quando Jairo recebe a notícia que ela está morta, que ele não devia mais incomodar o mestre, Jesus fala: não temas, crê somente. E o contexto mostra que o primeiro milagre aqui, onde Jesus atua sobre a natureza, acalmando a tempestade, e Jesus vai mostrando o seu poder. Ele mostra que Jesus ele entra num barco com seus discípulos para cruzar justamente o mar da Galileia. E é a primeira e a única vez que a gente vai encontrar aqui nos evangelhos Jesus dormindo. E isso mostra para mim e para você a verdadeira humanidade de Jesus. Jesus sofreu a nossa dor. Jesus viveu o que nós vivemos. Jesus sentiu fome. Jesus era tão humano, mas também tão divino. Era Deus e era homem.
E certamente exausto diante daquela multidão, daquele povo, Jesus estava ali no barco, num sono profundo. Num sono profundo, dormindo, e ele é interrompido ali pelos seus discípulos quando daquela tempestade tremenda vem ali, porque os seus discípulos eles estão amedrontados, estão com medo, e vão lá e acordam Jesus, e Jesus vai e acalma a tempestade, ele para tudo. Jesus mostra o seu poder ali sobre a natureza, e esses discípulos se perguntam, quem é esse, né? Que acalma a tempestade, que até os ventos obedecem. Mas Jesus não para só aí, ele chega do outro lado, lá na região dos Gerazenos, e logo ali quando desembarca, ele encontra ali aquela figura estranha, né, daquele endemoniado nu, que vivia nos sepulcros, que corrente nenhuma podia prendê-lo. De repente, aquele endemoniado adora ali a Jesus, e Jesus pergunta o seu nome, ele fala Legião, porque ele estava possuído por uma legião de demônios. Certamente muitos dos irmãos sabem, mas não custa nada relembrar aqui, que uma legião romana, formada pelos exércitos romanos, era composta de 5.000 soldados, da elite de infantaria do exército romano, formada somente por cidadãos romanos, ou seja, um exército poderoso. Mas Jesus, com a palavra, expele aquela legião, aquele monte de demônio que entra nos porcos e são lançados precipício abaixo no meio do mar e morrem. E é interessante que o povo daquele lugar ali, eles pedem para Jesus ir embora, talvez por medo do poder de Jesus. Olha que interessante, medo do poder de Jesus, mas também por ter visto os seus lucros irem embora ali, com a manada de porcos que tinham se perdido. Jesus, tá bom, não me quer aqui, vou voltar para a minha terra. E Jesus volta para Galiléia. Jesus entra no barco de novo, ele atravessa o lago de volta, e quando ele chega, a multidão recebe ele com alegria, e ali estava Lázaro, suplicante, o chefe da sinagoga, um homem de posição, um homem importante, um homem que estava ali suplicando a cura da sua filha. E aí eu citei alguns exemplos aqui, e às vezes a gente, por tão pouco a gente se desespera, por tão pouco a gente entra numa crise, e às vezes quando a crise é com a vida do irmão, a gente fala, isso é frescura, né? Não era para estar sofrendo assim, não era para estar desse jeito. E hoje de manhã eu levantei e estava orando, e estava meditando no texto, na palavra, na mensagem, esperando dar a hora para levantar os meninos, a Natália, e vimos todos para a igreja. E aí de repente, a Natália acorda, e fala, acorda os meninos. Aí eu acordei a Milena e fui no quarto da Amanda e do Mateus. Quando eu chego no quarto do Mateus, Mateus está sentado no berço sem voz, não conseguia nem chorar, de rouquidão, de catarro, de coisa no pulmão, e aquilo dali parece uma coisa simples, uma gripe ou algo assim nesse sentido, mas aquilo dali nos deixa aflitos como pai. Aí Natália, olha Augusto, está com febre, 38 graus, então fique em casa, leva as meninas, a Amanda começa a tossir, ou seja, essas coisas, quem tem criança sabe disso, a gente passa por isso, e como que isso não vai afligir um pai, uma mãe? E a filha de Jairo estava ali, e ele já saiu de casa com ela quase morta, e ele tinha ciência disso, mas olha que interessante, Jairo ali, sendo chefe, sendo uma pessoa de autoridade, ele se humilha diante do Senhor, ele tem uma reverência diante do Senhor, embora ele fosse alguém de prestígio, ele considera Jesus como alguém, um príncipe que estava acima dele, que tinha autoridade.
E ele vai a Jesus. Diz lá no Evangelho Sinótico de Marcos, que Jairo insistentemente, essa palavra está lá, insistentemente, ele suplica a Jesus, ele clama a Jesus que vá com ele curar sua filha. Talvez Jairo aqui não tivesse a fé do centurião, que está aqui no capítulo 7, um pouco antes, né? Quando Jesus cura ali o criado centurião, o centurião fala assim: eu não preciso você ir lá em casa, Jesus, só dá uma ordem sua que meu servo vai ficar curado. Talvez Jairo não tivesse essa fé, mas Jairo tinha a humildade, a reverência, e se prostrou diante de Jesus. E é interessante que Matthew Henry, um teólogo, ele fala assim: a fé forte ela vai ser aplaudida, mas a fé fraca ela não vai ser rejeitada. Que nós tenhamos um pingo de fé, o Senhor caminha conosco. A fé fraca ela não é rejeitada. Tiago, no capítulo 1, versículos 6 a 8, fala que, Tiago falando sobre a sabedoria, né? Que quem quer sabedoria, que deve pedi-la e pedi-la com fé. E a gente faz uma analogia aqui sobre aquilo que a gente chega até o Senhor para pedir, que aquilo que a gente chega até o Senhor para pedir, nós devemos pedir sem duvidar, devemos pedir com fé, pois do contrário, coisa alguma o Senhor nos concede. É isso que Tiago está falando lá no texto, quando ele fala: pede com sabedoria e pede sem duvidar. Em Hebreus também a gente tem que é impossível agradar a Deus sem fé, e é necessário que aquele que crê em Deus, que se aproxime dele, sabendo que ele se torna o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, eu chego até o Senhor com fé, crendo que Ele pode fazer aquilo que eu estou pedindo, ou muito mais, como fala Paulo em Efésios, daquilo que pensamos ou que pedimos. E assim Ele se torna galardoador da minha e da sua vida. Ele nos atende na nossa petição, Ele nos atende naquilo que ansiamos. Jesus encontra em Jairo a sua fé e a sua humildade, ainda que talvez possa ser menor do que aquela fé do centurião, mas ele encontra a fé presente em Jairo. E outro dia eu estava falando com os adolescentes sobre ansiedade, e tem um texto lá em 1 Pedro 5, 7, e eu queria que os irmãos abrissem, porque isso tem a ver também com o que estamos falando aqui. Eu não quero falar aqui da ansiedade, mas eu quero falar do ensino que o texto traz. 1 Pedro 5, 7, 5 de 5 a 7, falando que rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto de Pedro é a humildade de Jairo. Jairo se lança humildemente diante do Senhor Jesus. Jairo se prostra. Ele não está ali preocupado que ele é uma autoridade, o que as pessoas vão pensar dele ali, um chefe da sinagoga, uma pessoa que estava ali cuidando dos ritos. Ele não quer pensar disso, ele se submete, ele se humilha, ele se coloca diante do Senhor. E aqui fala que o Senhor, Ele concede a sua graça àqueles que se humilham diante dEle. Está falando aqui no texto de Pedro. E aí o Senhor também fala aqui que Deus resiste aos soberbos. E tem muita gente sofrendo, meus irmãos. Tem muita gente passando por angústias, por lutas, por causa da soberba. Porque não consegue se humilhar diante do Senhor, não consegue reconhecer que é fraco,
não consegue reconhecer que é dependente. Tem muita gente achando que é senhor da medicina, que é senhor do conhecimento, que é senhor dos seus negócios, e aí vem a crise no casamento. Estou casado há 30 anos, e eu estou vendo e acompanhando pessoas que estão se separando depois dos 30 anos de casado, e olhe lá, talvez até mais. E assim, meus irmãos, Davi, no Salmo 131, falando sobre isso, ele fala assim, que o seu coração não é soberbo e nem altivo o seu olhar, que ele não andava à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele, mas como uma criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, ele se faz calar a sua alma, esperando no Senhor. 3 versículos, Salmo 131, fala ali da soberba e da altivez, Davi colocando o seu coração. E é interessante que Lutero faz um comentário sobre esse salmo, e Lutero fala assim, é um dos menores salmos da palavra, mas um daqueles que a verdade eu levei mais tempo para aprender. É assim, meus irmãos, porque somos humanos, somos carnais, e isso, a nossa natureza está dentro de nós. Reconhecer a dependência do outro, de alguém, é muito difícil. Deixar ser ensinado, deixar ser ministrado, deixar ser conduzido. Mas Jesus encontra isso em Jairo, a humildade dele. E a soberba nada mais é do que a gente pensar que a gente é mais do que nós somos. E a soberba, ela tem uma consequência, que é a altivez, que é olhar para nós mesmos, achando que nós somos mais do que nós somos. Então a soberba, ela nos faz pensar, e a altivez nos leva assim, não, eu sou isso mesmo, eu sou isso mesmo. Então a gente precisa andar com humildade. Jairo não foi soberbo, Jairo foi humilde, e Jesus atendeu o seu pedido, sabe? Mas a gente viu aqui, que o atender do pedido de Jairo não foi logo, instantaneamente. O atender do pedido de Jairo envolveu ali uma caminhada até a casa de Jairo, e essa caminhada foi interrompida. Imagina, volta, a gente precisa se colocar dentro do texto. Chegamos até Jesus, imploramos, clamamos, agimos humildemente. De repente Jesus atende a nossa súplica e vai conosco. Mas de repente Jesus para e quer ver quem está encostando nele ali, um monte de gente, como se fosse uma coisa assim excepcional, e tantas pessoas encostando em Jesus, e você ali aflito, minha netinha, meu filho, minha filha, está aqui, Senhor, por que o Senhor parou aqui? Está todo mundo andando, está todo mundo vivo aqui, Jesus, está todo mundo aqui, ó, não tem ninguém doente aqui no meio. É lá em casa que tem gente doente, Jesus, é lá em casa. Parou aqui por quê? Parou aqui por quê? Mas aí Jesus, ele mostra que nessa parada, ele queria ensinar algo para Jairo ali também, que Jairo podia ter fé. Aquilo que ele presenciou, que Jairo presenciou ali, a cura daquela mulher que há 12 anos, assim como a idade da filha de Jairo, que também tinha 12 anos, aquela mulher estava enferma. Diz a palavra que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, ido a tudo quanto é médico. Muito provavelmente aqui no meio de nós também temos experiências assim, de termos desembolsado recursos, de ter viajado para fora do nosso estado, em outros estados, buscando a cura, buscando a saúde. E essa mulher tinha feito isso. Então aquilo ali,
quando Jesus para, e aquilo ali aquele mistério todo é revelado, e Jesus cura aquela mulher, aquilo certamente pode ter sido algo que veio fortalecer a fé, mas também não podemos deixar de pensar que aquilo ali também causou muita ansiedade em Jairo, aguardando ansiosamente que Jesus chegasse até a sua casa. E aí Jesus cura essa mulher, e a fé dessa mulher fez ela ali superar um medo. É importante a gente traçar alguma coisa aqui também desse episódio. Essa mulher impura, fluxo de sangue, deveria ficar afastada do povo, da sociedade, porque era considerada impura. E essa mulher, ela não pede, Senhor, cura-me porque eu estou assim, assim, assim. Ela não podia falar, porque se ela fosse descoberta ali, eles tiravam ela de lá, ela era punida. Então notem, ela chega até Jesus e encosta em Jesus, não por um simples sincretismo religioso, como o lencinho que muitos têm vendido aí, algumas outras denominações, o copo de água e tudo mais. Não é sincretismo religioso, não. É a circunstância que essa mulher está inserida. Ela não pode revelar do seu mal, ela não pode falar, e ela vai até Jesus e ela toca em Jesus. E ao tocar em Jesus, parece que automaticamente essa cura acontece. O texto nos dá a entender isso, mas essa cura ela não foge do controle e do domínio de Jesus. Essa cura acontece porque Jesus assim quis. Jesus sabia que ela estava ali, Jesus sabia quem estava tocando nele, mas Jesus para e chama a mulher e fala, quem me tocou? Chama o povo, quem me tocou? Até que a mulher se revela, e Jesus faz isso para restaurar e curar plenamente essa mulher, porque não bastava simplesmente ela curar, porque ela já tinha ido a médicos, certamente alguém sabia daquilo, certamente, talvez não aquela multidão, mas alguém sabia da história dessa mulher, e ela precisava ser restaurada a sua comunhão, ela precisava ser restaurada a sua autoestima, e ela precisava criar ali um relacionamento íntimo com Cristo também. Então Jesus chama ela, e note que no versículo 47, é impossível ocultar aquilo de Jesus, essa mulher não consegue ocultar, e ela revela ali, né? E isso mostra para mim e para você que nós podemos derramar diante do Senhor as nossas angústias, não temos que ter medo, colocar o problema, a aflição, a dor, qual seja a circunstância que você e eu, que nós estamos vivendo, nós podemos chegar até Jesus sem temer, nós podemos ir até Jesus. E aí, meus irmãos, Jesus cura essa mulher restaurada, e aquilo ali, como eu falei, pode ter fortalecido a fé de Jairo, mas Jairo sabia e tinha certeza que essa demora poderia ser fatal, porque ele também tinha mente humana, como nós temos. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque também muitas vezes agimos como Jairo, e chamar a atenção por aquilo que os próprios discípulos de Jesus faziam ali ao andar com Jesus, sabe? Nós não compreendemos essas coisas andando com Jesus, vindo à igreja, participando do culto, orando, meditando, e muitas vezes a gente esquece ou não confia, não sei, mas a gente se desespera, e aí a gente se desespera por quê? Porque muitas vezes a gente vê e sente o que está acontecendo antes de ter a fé. E fé não é sentimento, meu irmão, minha irmã. Fé não é sentimento, e a gente acaba confundindo isso.
A gente se liga nas circunstâncias, a gente se liga naquilo que está acontecendo e esquece da verdade da palavra. Porque fé é a verdade da palavra. Fé é aquilo que está escrito. Fé é isso. E quando a gente olha para os discípulos, a gente vê ali que na ressurreição da filha de Naim, os discípulos chamam ele de, as pessoas que estão ali chamam ele de profeta. Olha, o cara vai lá, ressuscita publicamente, diferente ao ressuscitar a filha aqui de Jairo, na viúva de Naim, é público. E eu disse, mas esse cara é um profeta. Deus está ali no meio deles, poder sobre a morte, expondo publicamente. Esse cara é um profeta. Já tinham passado tantos outros profetas, e comparam Jesus como um simples profeta? Que mente que estava esses discípulos. E não só isso, Jesus acalma a tempestade ali, como a gente viu durante esse momento ali um pouco antes, e esses discípulos perguntam, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Quem é este? Os discípulos andando com Jesus e não reconhece a Jesus. Como que nós não podemos pensar como Jairo? A cura da mulher enferma serviu para testificar da fé, mas a mente humana de Jairo estava ali, ó. Não demora não, Jesus, minha filha vai morrer. Jesus anda sobre o mar, e os discípulos com medo acham que ele é um fantasma. Muitas vezes, meus irmãos, isso acontece porque estamos sobrecarregados das preocupações do mundo, sobrecarregados de coisas que nos impedem de vigiar o tempo todo, orando e meditando na palavra. Como Lucas fala lá em Lucas 21, quando ele fala que a gente deve ficar vigilante no final dos tempos. E aí ele fala que ali as pessoas não devem sobrecarregar o coração da orgia e da embriaguez. Certamente nós aqui, e eu quero crer nisso, não temos problemas com orgia e embriaguez. Mas ele fala, também não se sobrecarregue com as preocupações deste mundo no seu coração. Agora, isso sim, meus irmãos, isso tem afetado a mim e a você. E se você disser que não, você está mentindo diante do Senhor. Isso tem tirado a nossa paz muitas vezes. É a preocupação, como hoje de manhã eu narrei para vocês, do filho que está doente. É a preocupação do salário que às vezes tem muito mais mês do que salário, né? Não chega até o final do mês. A gasolina que sobe, o arroz que sobe, o tomate que sobe, a cenoura que está um absurdo. Coisas que parecem banais, mas preocupam a gente. Como que eu vou alimentar meus 3 filhos? Como que eu vou pagar a escola? Como que eu vou pagar plano de saúde? Como que eu vou cuidar dessa enfermidade? Como que vai ser essa cura? E aí eu começo a entrar numa paranoia de ativismo. Eu levanto de madrugada e acordo e saio cedo para trabalhar, e aí eu chego de noite, já não tenho tempo de estar com as crianças, e daí um pouco eu vou dormir, não tenho tempo de orar, porque eu estou cansado, e aí eu não vigio, e aí eu não oro, e aí eu não busco a Deus, e aí isso vai sobrecarregando o meu coração, isso vai me deixando cada vez mais aflito, isso vai me deixando cada vez mais angustiado. Mas notem que Jesus orava várias vezes. Jesus orava em todo o tempo. Na pesca maravilhosa ali, antes da cura do paralítico de Cafarnaum, diz o texto que Jesus se retirava para lugares solitários
e orava. E logo depois, nós vemos lá no texto de Lucas 5,17, a parte B, que o poder do Senhor estava com ele para curar, quando ele curou o paralítico de Cafarnaum. Mas antes disso, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, ao escolher os seus 12 apóstolos, a igreja muitas vezes faz eleição de oficiais, de diretoria, SAF, o PH, o pastor vem aqui na frente e fala, vamos orar, vai ter uma eleição, e a gente acha que aquilo ali é um rito, né? É algo que temos que participar como se fosse um rito. Não deixa de ser um rito, não deixa de ser uma normativa, mas nós não podemos esquecer do caráter espiritual daquilo que está sendo envolvido ali. Jesus, para escolher seus 12 apóstolos, ele orou 1 hora, 2 horas, 3? Não, uma noite inteira. E isso não porque ele começou a orar ali, mas Jesus tinha uma vida de oração. E ali, diante de uma decisão tão difícil, ele ora uma noite inteira. E quantas vezes a gente com situações difíceis para resolver, uma audiência, uma reunião, né, Marcelo? E a gente, às vezes a gente acha que a audiência é fácil. Quantas vezes uma reunião simples, essa reunião vai ser simples e tal, e você vai ali achando que você vai abafar. Você chega na reunião e dá tudo errado. Tudo errado, uma coisa simples. Mas aí de repente você ora, e você vai para uma reunião complicada, e tudo dá certo. Porque o segredo é a oração, meus irmãos. O segredo é o relacionamento, é a intimidade, é a humildade. É se colocar diante do Senhor, como Jairo se colocou, humildemente. Reconhecer que o Senhor tem poder, que Ele cuida de mim e de você. Ele sabe o que está no meu e no seu coração. Ele sabia que aquela mulher ali tinha sido curada. Ele sabia inclusive quem era que tinha sido curada. Mas Ele quer que você se revele a Ele. Ele quer que você fale com Ele, que manifeste com Ele, porque Ele quer criar um relacionamento com você. Ainda, se você já tem, Ele quer estreitar ainda mais esse relacionamento com você. Ele quer que essa intimidade seja plena. Que você dependa dEle de tudo que você está fazendo. E essa semana a Natália começou a trabalhar comigo esse mês. E a Natália é muito criativa, a Natália é da área comercial, e ela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, anuncia aqui, anuncia ali, e vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Aí chegou um dia à tarde, acho que foi na terça-feira ou na quarta-feira, depois do almoço eu almocei, e aí fui para o meu escritório sozinho, sentei lá, e aí tudo, os anúncios lá acontecendo, as coisas, e o Senhor falou assim, e aí? Vocês vão fazer isso tudo aí e não vão falar nada comigo aqui não? Aí eu me ajoelhei e falei, Senhor, me perdoa, porque agimos aqui fazendo aquilo que a mente humana mandava fazer, aquilo que a racionalidade mandava fazer, aquilo que todo mundo está fazendo. Um anúncio no Instagram, um anúncio no Facebook, um anúncio no Google, tal. Mas Senhor, se o Senhor não colocar a mão do Senhor sobre todas essas coisas, nada disso vai ter resultado. Então Senhor, eu reconheço que nós falhamos aqui, porque queremos fazer achando que nós temos o domínio sobre isso, e o domínio está sobre a mão do Senhor. Então Deus, perdoa a nossa arrogância, e coloca a sua mão sobre essas coisas que nós estamos fazendo. Não passou meia hora, a Natália pegou e falou, Augusto, recebi a primeira chamada aqui pelo Facebook do anúncio que nós fizemos. Um cliente marcando uma limpeza de um ar-condicionado. É simples assim, meus irmãos. Nós precisamos colocar isso em prática. O problema é que para colocar em prática, a gente acha que a gente está sobrecarregado demais para colocar em prática. A gente acha que a gente não tem tempo para parar depois do almoço e meditar naquilo que fizemos na parte da manhã, para que Deus possa nos orientar do que fazer na parte da tarde.
Ou chegar no final do dia e fazer como Isaac e vir ali de meditar. Meditar daquilo que aconteceu durante o dia. Olha, eu passei por isso. Olha essa dificuldade, Senhor, louvado seja o teu nome por essa graça. Senhor, mas durante esse dia eu tive esse problema. E eu quero apresentar isso aqui para o Senhor. E aí no dia seguinte fazer isso de novo. E no outro dia de novo. E isso vai mudar a minha, a sua vida, se nós começarmos a colocar isso em prática. Às vezes eu coloco isso em prática, e como que a minha vida muda, como esse exemplo que eu disse aqui para vocês, mas eu confesso para vocês que eu sou igual a vocês. Muitas vezes eu estou sobrecarregado, muitas vezes eu estou andando no meu dia a dia e não paro para orar, e eu vou dormir à noite e não paro, e vai, e assim eu passo às vezes uma semana, às vezes eu passo um mês. Aí o Senhor vem e fala assim, espera aí, deixa eu mexer com ele aqui um pouquinho. E aí o Senhor me lembra, olha Augusto, volta para mim, anda comigo, você não é independente, você é meu, eu cuido de você, não faz assim. Isso é com todos os seus. O Senhor cuida de mim assim como cuida de cada um de vocês. E Ele não divide o seu amor não, mas o seu amor, Ele é 100% para mim, Ele é 100% para você, Ele é 100% para o Marcelo, é 100% para o seu Carlinhos, é 100% para a Tereza, 100% para cada um dos seus filhos. E aí Jesus orava, Jesus está lá no Getsêmani, orando. 3 vezes Ele pede aos seus discípulos, orai, vigiai para não cair em tentação. E os discípulos só têm capacidade de dormir. Só têm capacidade de dormir. Mas Jesus orava. E o texto passa aqui que nós estamos, e aquela notícia que nenhum de nós gostaríamos de receber, Jairo recebe. Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha está morta. Não incomode mais o mestre, sua filha está morta. E aí Jesus responde, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E é nessa hora que nós precisamos conhecer essa verdade dessa palavra, que fé não é sentimento, fé é a verdade da palavra. João 13, versículo 1, eu queria que vocês abrissem lá também. E aí nós vamos ler 3 textos. João 13, 1, o outro que quiser abrir Jeremias 31, 3, e o outro Gênesis 17, 7. Mas o primeiro texto fala assim, João 13, 1, diz que, vou ler ele todo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E o fim aqui não é a morte na cruz, não. O fim aqui é a ressurreição e a vida eterna. E aí por isso que eu quero levar vocês lá em Jeremias 31, 3b. Quem achou pode ler aí, irmão. Com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. Ou seja, o Senhor Jesus nos ama na eternidade. Antes, seu Carlinhos, do Senhor existir, Ele já te amava. E continua te amando. E vai continuar te amando. Daqui um dia, eu e o Senhor, se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos partir.
mas Ele vai continuar nos amando. E um dia, Ele vai provar ainda mais do seu amor quando nos ressuscitar para a vida eterna, junto com Ele e com o Pai. Ainda que não no presente momento, nós venhamos presenciar ressurreição, mas nós podemos crer nesse amor. Podemos crer. Lá em Gênesis 17:7, Deus chama Abraão, quando faz aliança, Ele fala que aquela aliança com Abraão seria perpétua para todas as suas gerações. Um amor que não se esvai, um amor que não se perde. Por isso nós podemos crer somente. Não é crer no poder, porque isso eu e você cremos, mas é crer no amor que é eterno, que não falha, que está garantido na eternidade, o amor de Deus. E aí Paulo conclui isso de uma forma espetacular, lá em Romanos, capítulo 8, muitos sabem de cor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo de espada. E aí no versículo 38, Paulo fala: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, no culto de aniversário do Mateus, aqui na frente, o Wilton Cação pregava, e ele falava da confiança no Senhor. E ele trouxe um exemplo aqui lá de Êxodo 14, 25 ali, da travessia do Mar Vermelho, ali, que o povo tinha atravessado o mar, e tinha caminhado ali 3 dias, e quando caminhou 3 dias não tinha água, chegaram num local, e as águas daquele local eram amargas, e o povo murmurou, como se Deus tivesse tirado aquele povo do Egito para morrer no deserto. Será que Deus é assim? Será que Deus se atrasou ali com Jairo porque Ele queria ver Jairo sofrer? Queria que a filha de Jairo morresse mesmo? Será que é esse o propósito do Senhor? Nós vimos que não, nós vimos do seu amor. E ali naquele exemplo ali, da travessia do mar, de eu andar 3 dias por sobre o deserto, as águas se tornam doces, mas logo à frente tem ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, porque tudo estava sob o controle de Deus. O povo se desespera porque não crê, não confia. Estava ali, na frente dele, caminharam, chegaram ali, 12 fontes de água, 70, e acamparam-se ali. O Wilton falou isso aqui muito bem. E a gente não confia nisso. Moisés fala, o povo está ali para atravessar o mar na frente, o exército de Faraó. E aí Moisés fala: o Senhor vai pelejar por vós, o Senhor peleja por vós, o Senhor guerreia as nossas guerras, o Senhor luta as nossas lutas, as nossas dificuldades. Nós temos que apresentar para Ele, sério, colocar diante dEle. Tem uma passagem aqui, e eu estou trazendo algumas só, e a Bíblia está recheada disso, mas eu gosto muito, também a gente meditou nela nesses dias, aquela previsão de abundância de víveres, ali em Samaria cercada pelos sírios, onde uma mãe entrega o seu filho para cozer e comer, e quando a outra vai entregar o dela, não entrega, esconde
e o rei arranca sua roupa, com panos de saco ele está por baixo, porque a fome reina, o exército inimigo está cercando a cidade, não tinha mais como sobreviver, não tinha como mais viver aquele povo, e de repente os leprosos que estavam do lado de fora, vão lá e descobrem que o Senhor tinha feito o seu mover no meio dos sírios, e os sírios tinham fugido. Vocês conhecem a história lá de 2 Reis, capítulo 7, e aí, aquele capitão, que quando Eliseu chega e fala para ele que no dia seguinte haveria abundância de víveres, ele fala, ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso? Não teve fé, e aí não teve fé e morreu, não desfrutou daquilo, não viveu aquilo, mas teve abundância de víveres ali sim, como o Senhor prometeu. O povo foi lá, o povo se fartou daquilo tudo. Meus irmãos, assim, a nossa fé em Cristo, ela precisa estar baseada na sua palavra, não naquilo que nós sentimos. Nós precisamos crer, e essa fé ela precisa ser ousada e corajosa, tendo a certeza que o nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Crê somente. Jairo creu, e Jairo recebeu a sua filha viva de volta em seus braços. Jesus ressuscitou aquela menina. Jesus ressuscita mortos ainda nos dias de hoje. Jesus faz milagres ainda nos dias de hoje. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Crê somente. Coloque-se diante do Senhor, com fé, com humildade, reconhecendo que Ele tem poder, mas sobremodo reconhecendo que Ele te ama, que Ele te amou e que Ele não tirou os olhos de você. Ele continua com os olhos fitos em você, te amando, e Ele quer se aproximar ainda mais da sua vida, agraciando com o seu poder, com o seu amor. Que nós possamos colocar em prática todo esse ensino, que tudo isso que está na palavra não seja simplesmente uma história para lermos, relembrarmos num domingo de manhã, como estamos fazendo aqui, mas seja algo para colocar em prática de domingo a domingo, de circunstância a circunstância, seja ela a mais simples ou a mais complexa, que nós coloquemos diante do Senhor.